No domingo passado nós falamos sobre a vida de Josué, nós falamos sobre uma mensagem biográfica da vida de Josué. E nós falamos que Deus está trabalhando em nós para que nós alcancemos tudo aquilo que Deus planejou para que nós alcançássemos. E mencionamos também o fato de que o único que pode boicotar o que Deus tem planejado para nós somos nós mesmos. Hoje eu quero falar sobre a vida de uma mulher separada por Deus. O desprezo humano não pode invalidar o que Deus tem planejado para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. O desprezo humano não pode invalidar o que Deus tem planejado para a sua vida. Salmo 139, verso 16, a palavra de Deus nos diz que Deus já escreveu no seu livro todos os nossos dias. E eu creio que quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que nós poderíamos ter alcançado muito mais do que nós alcançamos. Porque nós desistimos muitas vezes cedo demais. Eu quero falar com vocês a respeito de uma mulher que Paulo cita na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 26 e 27. Eu quero convidar para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 29. Nós ouvimos falar muito sobre Raquel, mas tão poucas vezes sobre Lia. Deus olhou a maneira como Lia foi tratada com desprezo e usou de misericórdia para com ela. Deus concedeu para Lia a concepção e o dar à luz de 7 filhos. Lia procurou estabelecer na vida dos seus filhos um valor de vida para si. Mas não foi Labão que escolheu Lia para ser esposa de Jacó. E nem Jacó, ao conhecer Lia, a desejou como esposa. Foi Deus quem deu Lia para ser esposa de Jacó. Amém? Amém. O desprezo humano não pode invalidar o que Deus tem planejado para a sua vida. Jó entendeu isso muito bem, depois de ter passado por tantas dificuldades. No final do seu livro, no capítulo 42, ele diz: agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Jó, de ouvir falar sobre Deus, o adorava e o reverenciava. Mas depois de ter passado por tudo que passou, Jó conclui: agora meus olhos te veem. E eu reconheço que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 26 e 27, nos diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre. Paulo está falando aqui de uma tipologia. Ele faz uma tipologia entre Agar e Sara. Entre Isaque, filho de Sara, e Ismael, filho de Agar. E ele diz: Ismael era filho da escrava. Isaque, filho da livre. E Deus concedeu àquela que era estéril o privilégio de ser mãe do filho da promessa. No versículo 27, então, ele fala sobre Sara e fala sobre Lia. Ele diz no versículo 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Ele está se referindo aqui a Sara. E na sequência ele fala sobre Lia.
Ele diz, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. O desprezo humano não pode invalidar o que Deus tem preparado para você. O desprezo do ser humano não pôde invalidar o que Deus tinha planejado para a vida de Lia. Gênesis capítulo 29, versículo 31 nos diz assim: o Senhor viu que Lia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Lia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Ela engravidou outra vez, deu à luz um filho e disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão. Engravidou ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. De novo engravidou e deu à luz um filho, e disse, dessa vez, louvarei o Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá. E parou de ter filhos. Verso 17 do capítulo 30. E Deus ouviu Lia, que engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Então Lia disse, Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido, e deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou outra vez de Jacó, do 6º filho, e disse, Deus me deu um dote excelente. Agora, meu marido ficará comigo, pois já dei a ele 6 filhos, e deu-lhe o nome de Zebulon. Depois ela deu à luz uma filha, e deu-lhe o nome de Diná. De acordo com o livro do Justo, que Josué cita no capítulo 10, no verso 13, o nome da mãe de Lia se chamava Adiná. Deus se compadeceu de Lia em face do desprezo que ela recebeu. A história da palavra de Deus nos mostra um padrão de Deus. Ele socorre o aflito, o rejeitado. Isaías capítulo 57, no versículo 15, ele diz, eu habito alto e sublime céu, mas também habito com o humilde e quebrantado de espírito. Jesus dá um conselho então para mim e para você. Em Mateus capítulo 23, versículo 12. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. São princípios como a lei da semeadura, que nós acabamos ouvindo aqui no início deste culto. Deus é fiel e Ele vai fazer produzir o que você semear. Se você confiar no Senhor e semear, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito mais. Amém? Amém. Jacó foi desprezado pelo seu pai. De acordo com o livro de Jazar, Lia e Raquel eram irmãs gêmeas. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, mas Jacó nasceu depois. O nome de Jacó é traiçoeiro. Ele já recebeu um nome pejorativo. Jacó teve a sua vida transformada depois dos 20 anos que passou na casa de Labão. E o relato que nós lemos aqui é parte deste período em que Jacó viveu em Harã.
Lia era desprezada. Muitos textos, talvez Almeida Revista Atualizada traga a palavra olhos baços. A NVI traz olhos meigos. O livro de Jassar, que é um livro paralelo ao Pentateuco, traz a mesma ideia. Ela tinha os olhos doces, ou os olhos meigos. Ao passo que Raquel era bonita, era formosa. A aparência de Raquel era formosa. Os olhos de Lia eram formosos. Eu creio que o autor bíblico destaca a beleza de ambas as irmãs. Na história do Antigo Testamento, nós vemos outros sendo desprezados, como Davi. Quando Samuel veio para ungir o próximo rei de Israel em lugar de Saul, o pai deixou Davi no campo. Trouxe seus filhos prediletos, colocou diante de Samuel. E Deus disse: não é nenhum destes. Davi é descendente de Judá. Judá é filho de Lia. Jesus é descendente, pela linhagem humana, de Davi. O desprezo humano não pode invalidar o que Deus tem planejado para a sua vida. Jamais. Deus olhou a maneira como Lia foi tratada e deu a ela filhos. No Salmo 127, no versículo 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos, nem da mãe e nem do pai. Esse é um dos motivos pelo qual nós trazemos os nossos filhos e os consagramos ao Senhor logo depois do nascimento. Nós devolvemos a Deus porque foi Deus quem nos deu. Os filhos são herança do Senhor. É um galardão que Ele dá. Os filhos estão conosco por um tempo. Depois eles alçam voo. E que alegria nos dá quando os nossos filhos geram famílias que educam os nossos netos nos caminhos do Senhor. Assim como foi a linhagem de Lia, permaneceram fiéis até a vinda do Messias, o prometido de Deus. Lia era desprezada, mas Lia buscou sentido de vida na vida dos seus filhos. E é interessante a gente ver que no Antigo Testamento, quem dava o nome aos filhos, normalmente era a mulher. No reino de Deus, no povo de Deus, a mulher não é colocada em segundo plano ou num nível inferior. Jamais. A mulher tem o seu lugar de importância e valor. Cada uma de vocês, mães, foi planejada por Deus. Você não existe por acaso. O fruto do teu ventre não foi um acaso. Ainda que tenha sido talvez até indesejado. Mas é um plano de Deus. Porque o desprezo humano não pode invalidar o plano de Deus para a sua vida. Amém? Lia procurou na vida dos seus filhos dar sentido de vida à sua tristeza. Talvez você, mãe, passe por muitas tristezas. Talvez você busque na vida dos seus filhos reconhecimento. Lia estava buscando, através dos seus filhos, dos filhos que ela gerou, o reconhecimento do seu marido. Até que ela chegou ao quarto filho, ela entendeu que só Deus é fiel. Só Deus deve ser louvado. E por isso ela deu o nome de Judá. Judá é o antepassado de Caleb,
que é o antepassado de Jessé, que é o antepassado de Davi, que é o antepassado, segundo a carne, do Senhor Jesus. Filho de Lia. Quando Jesus cumpriu o seu ministério, o profeta Zacarias fala que Jesus seria um sacerdote sentado no trono. Pedro profetiza a respeito de nós, de mim e de você. Ele diz que nós somos sacerdócio real. Todos os sacerdotes, toda a linha davídica, tudo procedeu de Lia. Moisés, o libertador do povo de Deus, vinha da tribo de Levi. Arão, irmão de Moisés, é da tribo de Levi. Todos os sumos sacerdotes da linhagem de Levi. E mais do que isso, quando nós olhamos para a vida e o nome dos filhos de Lia, nós vemos profeticamente a vida de Jesus sendo retratada. Ruben, Ben, em hebraico, é filho, da onde vocês talvez conheçam publicamente o nome do filme Ben-Hur, filho de Ur, ou Ben-Judá, filho de Judá. Ben é filho, Ruben. A tradução desse nome significa eis um filho. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus disse para Adão e Eva, a mulher vai gerar uma semente, um descendente. E ele vai esmagar a cabeça da serpente. O nome dele, Jesus de Nazaré, descendente de Lia. O desprezo humano, o desprezo aparente da sociedade não pode invalidar o plano de Deus para a sua vida. Segundo filho, Simeão, diferente de Simão. Simão significa deserto, talvez uma planta, um junco do deserto. Mas Simeão significa ouvido. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, quando Ele intercede por você e por mim, Deus nos ouve. Deus nos ouve. Terceiro filho, Levi. A palavra Levi, em hebraico, é apegado a. Mas o nome Lev, em hebraico, é coração. A terminação em i significa o pronome da primeira pessoa do singular. Ou seja, meu coração. Isso significa que Deus quer nos dar um novo coração. O profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos diz que Deus mesmo vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração ensinável pelo Senhor. O quarto filho, louvado. Jesus é aquele que é o único digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Amém? O quinto filho, Issacar. Quando Jesus voltar, Apocalipse 22 nos diz que nas suas mãos está a recompensa para dar a cada um de nós. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha recompensa até aquele dia. Zebulon, o sexto filho, exaltado. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi exaltado. Está à destra do Pai. E Diná significa julgamento. Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. 7 filhos de Lia, profeticamente, apresentam a vida e o ministério de Jesus. Lia, a desprezada, foi mãe da metade dos filhos de Jacó. Da metade do povo de Israel. Ruben, Simeão, Levi
Judá, Issacar, Zebulon e ainda mais uma, Diná. Deus coroou esta mulher com vida, vida que faz sentido. Não foi Labão nem Jacó que escolheram Lia, foi Deus. Quando Jacó, já no final da sua vida, com 147 anos de idade, morando no Egito, ele chama seus filhos, chama José, chama os outros filhos. José é filho de Raquel, a esposa que ele amava. Ele diz: quando eu morrer, eu quero ser sepultado no sepulcro de Macpela, onde estão sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e a minha esposa Lia. Raquel é muito falada. Raquel era invejosa. No capítulo 30, no versículo 1, ela diz: me dá filho, senão eu morro. E ela morreu por causa de dar à luz filhos. Quando ela teve seu segundo filho, Benjamim, filho da minha amargura, ela morreu. Eu não sei qual é a sua história. Lia imaginou que poderia preencher a sua vida com o amor do esposo, com o amor dos filhos, com o reconhecimento humano. Ela aprendeu que só Deus pode nos preencher. Nós também imaginamos que o amor e o reconhecimento humano vão nos dar sentido de vida. Isso é um erro. Nós muitas vezes mendigamos o reconhecimento e o amor das pessoas. Ao passo que, quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando aquele que nos amou primeiro, o amor de Deus. E isso é um erro. Deus já deu prova do amor dele para com você, mamãe. Deus já deu prova do seu amor para com você. Filho, marido, pai. Deus escolheu você como filha e tem um propósito para a sua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos clamar ao Senhor. Busque em Deus o sentido da vida. Busque em Deus a satisfação do seu amor. Busque em Deus o propósito para a sua vida. O Salmo 113, versos 7 a 9 diz: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ser mãe não é apenas gerar e dar à luz filhos. Ser mãe é gerar no coração dos filhos um desejo de buscar a Deus. Ser mãe é muito mais do que carregar no ventre e dar à luz filhos. Ser mãe é estar debaixo do propósito de Deus planejado desde a eternidade. Amém? Então eu quero orar com você. Eu sei que talvez você, mamãe, ou nós mesmos, muitas vezes estamos buscando o reconhecimento humano. Muitas vezes estamos esperando a recompensa das pessoas. E quando as pessoas falham conosco, nós nos frustramos. Eu quero convidar você a lançar esse sentimento de tristeza, de angústia do seu coração aos pés do descendente de Lia, Jesus de Nazaré. Faça isso. Vá até Jesus. Prostre-se diante dele, que é o único digno de todo louvor, glória e honra. Abra seu coração, rasgue seu coração, mas rasgue na presença dele. Não faça isso diante das pessoas, elas não vão te entender. Mas Jesus sabe, porque Jesus foi desprezado.
O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, ele diz que Jesus era desprezado. Era o mais desprezado de todos os homens, e dele os homens não deram conta, não fizeram caso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas pisaduras, pelos ferimentos dele, nós fomos curados. Lance nas mãos de Jesus. Ele te convida, vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Seja você mãe, seja pai, seja filho, coloque diante do Senhor seu coração. O Jesus de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo, quer curar essas feridas na sua alma. Ele quer conduzir um povo que caminha pelo deserto, sim, mas um povo sarado, um povo curado, um povo provado e aprovado. Deus, aqui estamos, em nome de Jesus. Te louvamos pela vida de Lia, Senhor, que através da vida dela nós podemos perceber que o desprezo das pessoas, do mundo que nos cerca, não podem invalidar o que o Senhor planejou para nós. Deus amado, que o nosso coração humildemente esteja diante do Senhor nesta hora, reconhecendo como Lia reconheceu, agora eu vou louvar o Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos viver essa verdade dia a dia da nossa vida, não apenas num momento, não apenas quando nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e a ministração da Tua palavra, mas quando nós estivermos lá fora, quando as palavras ditas nos ferem e magoam o nosso coração, magoam o coração do Teu povo, Senhor, que nós possamos nos lembrar que o Senhor nos ama, e possamos nos lembrar também da Tua palavra e da Tua promessa, como Isaías nos diz, agindo eu, quem impedirá? Senhor Jesus, ministra no coração do Teu povo, ministra, Senhor, no coração das mães que estão aqui, muitas, ao dar à luz, ao dedicar seu amor aos seus filhos, talvez não receberam o reconhecimento devido. Senhor, que elas possam receber do Senhor essa recompensa. Que ela possa, Senhor, sentir nesta hora o fluir da presença do Espírito Santo, derramando esse bálsamo no seu coração, tirando esta dor. Que ela possa liberar perdão, talvez ao seu marido que não reconheceu o seu esforço. Senhor amado, que ela possa encontrar sentido de vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por cada mãe que está aqui, por cada pessoa que está rasgando o seu coração na Tua presença, dizendo, Senhor, me cura, Senhor, me sara, me purifica, purifica a minha mente, purifica meu coração, purifica meus pensamentos. Eu não quero mais ter pensamentos de tristeza, eu quero ter pensamentos de alegria, porque através da vida, o Senhor me deu a oportunidade de gerar vida. Senhor amado, derrama essa alegria no coração de cada mãe que está aqui, das futuras mamães que estão aqui, tanto das que são solteiras quanto das que são casadas. Senhor amado, derrama este amor e esta alegria de significado de vida no coração delas, porque elas fazem parte do Teu plano. Não é o homem que escolheu elas, foi o Senhor que as escolheu. Bendito seja o nome do Senhor, pela mãe que o Senhor nos deu, pela educação que nós tivemos. Certamente elas fizeram o seu melhor. Pai, que nós, em nossa geração, possamos fazer o nosso melhor, baseados e firmados e espelhados pela Tua palavra, pelo ensino claro das Escrituras, em nome de Jesus, a palavra viva, nosso Redentor. Em nome dele nós Te louvamos e agradecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que